Pessoal, tudo bem? Eu tô tentando fazer um vídeo de uma forma mais não desconfortável possível, porque o assunto é imoralidade sexual. Eu fui procurar alguma alma adolescente falando sobre, sabe? Pessoa de 12 a 17 anos, que é uma adolescente, né? E daí eu não achei. Aproveitar que o roteiro tá fresco na minha cabeça. Nem tem roteiro. Por que não tem adolescente falando de moralidade sexual? Porque tem vergonha, provavelmente, né, gente? Que tipo de adolescente vai falar de moralidade sexual aqui na internet? Vai falar sobre... Enfim, né? Porque a gente tem vergonha, né? Por que a gente tem vergonha? Porque a gente comete, né? Mas então eu vim aqui me pronunciar a respeito desse assunto. Eu sou um adolescente, tenho 16 anos. Daqui a um mês eu faço 17. E vamos falar sobre... Me perdi todo o assunto, viajei aqui. Imoralidade sexual, galerinha. O que é isso, né? Adolescência, hormônio, essa história todo mundo já conhece, né? É a história que a gente aprende nas aulas de biologia, aquela aula de biologia super desconfortável que o professor começa a falar sobre hormônios, sobre não sei quem. Acontece, né? É comum. Mas aí, que a gente não pode deixar levar isso, né, ao pecado, né? Fazer com que isso vire um pecado. Por quê? Porque existem vários pecados relacionados à imoralidade sexual que aparecem na adolescência e que se a pessoa não cuidar, vai durar pra vida toda. Então, quais são os pecados? A pornografia, masturbação e fornicação. Você é tentado de todos os lados possíveis, e daí às vezes você cai no erro, né? O Senhor me ensinou a cuidar, e é isso que eu vim falar pra vocês. Parece que o pecado que mais... Olha, pega aqui. O pecado que mais gera culpa na gente é o da imoralidade sexual. Se a gente mente, se a gente zomba os pais, se a gente... sei lá, faz alguma barbaridade, a culpa parece ser muito menor do que quando a gente comete uma imoralidade sexual. Que a gente fica tipo, meu Deus do céu, me mata. Me leva agora, Senhor, pra bem longe do Senhor. Não quero mais, não sou digno de falar com Deus. A palavra de Deus, irmãos, está em Colossenses 3. Vamos estar lendo Colossenses 3. Em Colossenses 3, Paulo vai estar ensinando sobre... Não liguei pra parede manchada aqui, tá? Eu tô vendo que minha parede tá bem manchada. O que Paulo vai dizer em Colossenses 3? Ele vai falar sobre o viver espiritual. E o que é o viver espiritual? O viver espiritual é aquilo que faz com que a gente se afaste dos nossos desejos carnudos, nossos desejos carnais. Não tô olhando pra câmera. Portanto, se vocês serão ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O que isso aqui tá dizendo? Uma pessoa que tá ressuscitada com Cristo é a pessoa que aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, para você ter o viver espiritual, para você se afastar do seu pecado, né? A gente tá falando aqui especificamente sobre o pecado sexual. Então, para você se afastar dos seus desejos, porque o pecado ele vem de um desejo, né? O desejo vem da onde? Da miséria do nosso cérebro, né? Então, a não ser que a gente jogue o nosso cérebro fora, eu me perco bastante, né, gente? Misericórdia. A pessoa que quer se livrar dos seus desejos pecaminosos tem que pensar o quê? Eu sou uma pessoa cristã, eu sou filho de um Deus soberano. O meu Deus, o meu Pai, ele me ama tanto e eu vou ficar cometendo esses pecados? Eu tenho que amar ele, eu sou filho do rei, cara. Por que eu tô pecando? O desejo de mudar, de você se livrar dos seus desejos pecaminosos, vem disso, porque você percebe o quanto Deus é maravilhoso e você é sujo, que você pensa em mudar. Por quê? Porque você ama ele. E como amar mais a Deus? Lê na Bíblia, que é o próximo passo que a gente vai ver agora. Busquem as coisas lá do alto. A gente pode tentar 1000 coisas aqui na Terra. Então eu vou tomar banho frio, nunca mais mexer no celular. A gente pode fazer tudo isso, só que se não for guiado pelo Espírito Santo, não vai dar certo. Então, uma pessoa que não lê a Bíblia, uma pessoa que não ora, uma pessoa que não quer sabedoria. Uma pessoa que não quer sabedoria vai pecar mesmo. Uma pessoa que lê a Bíblia, uma pessoa que ora, uma pessoa que vai à igreja, uma pessoa que jejua. Eu tô falhando nisso, então, né? No meu caso, eu não jejuo. Uma pessoa que busca coisas que edificam, que ouve louvor, que adora o Senhor, que pratica essas coisas, que a vida dela reflete a Cristo. Uma pessoa que as suas ações são cristocêntricas. Se você quer vencer os seus desejos sexuais, seus desejos pecaminosos, os pecados, se você não quer mais cair em pecado sexual, você precisa ler a Bíblia, cara. Vai, ô cara, mana, diva, parceiro, vai ler a Bíblia, começa a orar, começa a buscar mais a Deus, passa mais tempo com ele do que no celular, sabe? Dopamina, cara, estraga o cérebro, mano. Então, quais são os pontos que a gente viu até aqui? Uma pessoa quer se livrar desse pecado, ela precisa entender, eu sou filho do rei. Filho do rei não tem que ficar pecando com essas misérias, não. Tem que, né, focar em Cristo.
que eu não quero mais saber de pecado. Por quê? Porque eu amo a Jesus Cristo. Jesus Cristo é meu amor, o amor da minha vida. Essa pessoa também precisa o quê? Eu preciso orar, eu preciso me relacionar com o Senhor, com meu Pai, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ser uma pessoa sábia, eu preciso jejuar, eu preciso ter momentos de intimidade com o Senhor, adorar o nome dele, entender o quão maravilhoso o Senhor é. Então, o versículo 3, que diz assim, porque vocês morreram, e o versículo 4 vai dizer, quando Cristo quer a vida de vocês. Porque a gente, de onde vem esse desejo de parar de pecar? De onde vem essa culpa de quando a gente assiste um filme adulto, que nem é adulto, né? Nem adulto devia assistir filme adulto, né? Filme proibido, filme do inferno. Por que vem essa culpa quando a gente comete algum pecado, né? Nesse caso, o pecado sexual. Porque é o Espírito Santo dentro da gente falando, ó, isso daí não convém a você fazer isso, hein? Não foi legal isso da sua parte. Daí você percebe, meu Deus, realmente falhei. Então uma pessoa que morreu pro mundo, uma pessoa que abandonou o velho homem, uma pessoa que se batizou, uma pessoa que aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, ela tem um Espírito Santo que ajuda você. Jesus morreu por você, cara. Sabe, o Pai, ele te protege, ele te guarda. O Espírito Santo te conduz para uma nova vida. Então começa a buscar essa mudança. Você, não é como se você não tivesse nada, não é como se só tivesse você para lutar pelo seu pecado. Não, o Espírito Santo tá aí para te ajudar, tá aí para te dar força. Quando você estiver no meio de uma tentação, às vezes você tá no meio do banho, daí vem uma tentação. Comece a cantar um louvor quando você começar a ser tentado. Pega a sua Bíblia e lê. Não para de ler a Bíblia enquanto a tentação não parar, entendeu? Falei alto aqui de novo. Meus vizinhos devem estar tudo me ouvindo, meus pais me ouvindo. Meu Deus, vai revelando aí. Daí tem um versículo que eu não anotei com esse versículo. Juan da edição vai botar aí com esse versículo, que diz assim: a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Essa parte eu vou ler exatamente o que eu escrevi aqui. Presta atenção. O nosso Pai tem um cuidado especial com nossas vidas. Nossas vidas estão guardadas e protegidas no Senhor. Nós não temos noção do quanto Ele cuida e ama ela. Ele quer que deixamos o pecado. A vontade dele é que nos santifiquemos. E na luta contra o pecado, devemos lembrar o quanto o Pai nos ama e nos quer por perto. Devemos confiar que nossa força vem dele. Nossa vida está guardada nele. Muitas vezes cedemos ao pecado por medo de não conseguirmos lidar com ele. Mas o Senhor cuida das nossas vidas. Jesus sabe exatamente a sensação da tentação. E ele afirma que podemos superá-las em Cristo. Então muitas vezes a gente cai no pecado por quê? Porque a gente percebe que nós não temos forças para não cair na tentação e a gente acaba pecando. E por que a gente faz isso? Porque a gente esquece que a nossa força não é nossa. Nossa força vem de Cristo. Não é o meu braço, não é a minha mente que vai me ajudar a não pecar. É o Espírito Santo, é Jesus, é o Pai que protege as nossas vidas. Se a gente não tiver isso na nossa cabeça, a gente nunca vai vencer o pecado mesmo, porque a gente vai tentar vencer. A gente vai tentar vencer ele com as nossas forças. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Se tem um Deus soberano que quer ajudar você a não pecar, por que você vai recusar essa ajuda, né? E o Senhor ainda afirma na Bíblia que não tem tentação que não possa ser superada. Se o próprio Jesus, o Deus encarnado, ele superou as tentações e não pecou, então, fique em paz, que você também consegue. Você não, o Espírito Santo dentro de você vai te ajudar a conseguir, porque isso não depende somente de você. Ou fia também, né? Me perdi de novo. Então a nossa força não é nossa. Por isso que eu falei que quando você estiver no meio de uma tentação, você já vai clamando ao Pai, filho. Já vai falando, Senhor, tô sendo tentado aqui, hein? Vai me ajudando, por favor, senão eu vou cair no pecado. Eu não consigo não pecar. No que depender de mim, a minha força é fraca. Então vai aperfeiçoando o seu poder na minha fraqueza aqui. Vai me ajudando, me deixando mais forte espiritualmente. Nesse momento que eu tô sendo tentado, vem com o teu temor, com o teu amor e me livra desse pecado, que eu não caia na tentação em nome de Jesus. Ore bastante, leia a Bíblia, tenha muitos momentos com o Senhor, porque eu quero ver se a tua carne vai resistir. Falei, certo? Enfim, você tá pegando o mistério aí que eu tô querendo dizer. E pra acabar, quando Cristo quer a vida de vocês se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então assim, o Senhor, Ele promete uma vida eterna pra gente. Pessoal, o que é o prazer de você cometer um pecado sexual? Porque gera prazer. Mas o que é esse prazer comparado ao prazer da vida eterna? Tipo, é a vida eterna, sabe? E o Senhor, Ele ama tanto a gente nem merecia
merecia nem ser salvo, nem nada disso. Mas o Senhor, ele foi tão misericordioso que ele promete uma vida eterna ao lado dele. E olha que coisa linda. Então, nada, nenhum prazer que possa vir com o pecado cometido se compara ao prazer da vida eterna. Porque vai ser muito lindo, vai ser muito glorioso. E se a gente botar os nossos olhos nisso, nessas coisas que são do céu, que nem a gente viu, a gente vai perceber que a nossa esperança, ela tá em algo que tá acima de tudo. Então, que eu vou ficar perdendo tempo com pecado sexual, filho? Eu vou morar no céu. Entendeu a lógica? Entendeu? Nos versículos 5 e 8, Paulo vai dar uma lista de pecados. Olha meu dedo na câmera. No versículo 5, ele lista alguns pecados que são mais ligados aos desejos internos, né? Então, os pecados que quando você comete vai muito mais prejudicar você. E no versículo 6, são pecados que dizem respeito à comunidade. Quando você peca, vai prejudicar os que estão à sua volta. E para combater esses pecados, ele dá uma lista de frutos positivos no versículo 12. E ele ainda fala como a gente pode aplicar essa lista de frutos positivos que vai nos ajudar a combater esses pecados. Que é o quê? Suportando e amando uns aos outros, no versículo 13. E se a gente fizer isso, cara, a nossa vida em comunidade, a nossa vida individual vai ser extremamente abençoada. Vai ser uma vida que agrade ao Senhor e que reflita o amor dele por nós e o nosso amor por ele, minha voz tá falhando. E a gente vai passar a viver a paz dele, porque quando a gente comete um pecado sexual, vem um negócio tão pesado sobre a gente, e é horrível. Tudo que a gente quer é buscar paz, mas parece que a gente nunca vai conseguir, porque parece que o peso dessa miséria, desse pecado vai acompanhar a gente pelo resto da nossa vida. Quando a gente pede perdão, sabe, se arrepende. Então, se você tá em pecado sexual, se você cai bastante em pecado sexual, ou se de repente você cometer, se arrepende, entrega pra Jesus. Jesus, eu pequei isso aqui de novo, ou então pela primeira vez, nunca mais quero cometer, me perdoa, pega o meu pecado e joga fora, me ajuda, Espírito Santo, porque a minha força vem de ti, em nome de Jesus. E daí a gente vai viver na paz do Senhor. E quem sabe o quão maravilhoso é sentir essa paz. É uma paz que é tão pazosa, gente, é maravilhoso. Então eu oro para que você sinta essa paz. Bom, em nome de Jesus, seja abençoado, que você pare de cair nas tentações sexuais e que você reflita que a tua força vem do Senhor. Comece a ler a Bíblia, comece a aplicar disciplinas espirituais. Lembre que você é filho do rei, filha do rei, e que em nome de Jesus você vença todas as tentações sexuais. Deus abençoe a sua vida. Eu amo você e tchau.